Olá e sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje nós temos uma missão bem empolgante pela frente. Com certeza, olá para todo mundo que está acompanhando. Eu tô super animada para a gente entrar de cabeça nesse assunto de hoje. Pois é, a nossa missão aqui é explorar uns materiais muito bons de um curso do Instituto de Tecnologia de Rochester, o famoso HIT. É um material apresentado originalmente pelo Mike Johansson e facilitado pela Elizabeth Reeves O'Connor. Exato. E o foco principal do curso é o pensamento crítico e a resolução de problemas. Mas olha, não é daquele jeito engessado e teórico que a gente costuma ver por aí, sabe? E é fundamental falar sobre isso, porque, pensa bem, numa era onde a desinformação se espalha muito, mas muito rápido, examinar de perto as informações que a gente usa para tomar decisões parou de ser um luxo, né? Sem dúvida. Deixou de ser um luxo intelectual e virou uma necessidade de sobrevivência mesmo. Tornou-se o nosso principal mecanismo de defesa na atualidade. Exatamente. Porque quando a gente pensa em sobrevivência no mundo moderno, a gente costuma pensar em coisas muito tangíveis, tipo um cinto de segurança de última geração, uma reserva financeira, um plano de saúde. Coisas focadas puramente na nossa integridade física e material. Sim, mas o kit de sobrevivência de hoje é invisível. Quem acompanha as nossas discussões sabe que a gente caminha diariamente por uma floresta densa, veloz e muito perigosa, feita inteiramente de informação. Nossa, e é uma quantidade de ruído absurda. A abordagem que os pesquisadores do HIT trazem para lidar com isso não tem nada a ver com cartilhas rígidas sobre como ser um robô hiperracional. Tem mais a ver com a nossa postura diante do desconhecido, certo? Exatamente. A grande sacada do material é mapear como a curiosidade e aquela abertura genuína para desmontar o que parece óbvio funcionam. Eles mostram que isso é um motor oculto por trás das inovações reais. E para entender como combater a desinformação na prática, a gente precisa primeiro desmontar aquela ideia antiga de que resolver problemas é uma habilidade puramente lógica, fria e calculista. Pois é. A resolução de problemas, especialmente naqueles níveis mais complexos, exige que a gente saiba alternar entre diferentes modos do cérebro. O curso mostra que os chamados supersolucionadores de problemas dominam duas habilidades essenciais. Habilidades que a gente muitas vezes confunde, ou acha que são opostas, né? O pensamento crítico e o pensamento criativo. Isso mesmo. A primeira parte é o pensamento crítico. Essa é aquela função analítica do cérebro. É a rede neural que questiona tudo com base no que a gente já testou antes. Fazendo aquelas perguntas bem diretas, tipo, o que é isso de fato? Por que acontece assim? Como isso funciona? Exato, é o escrutínio rigoroso. Mas a segunda habilidade é o pensamento criativo, que atua lá na outra ponta do processo. Que é a capacidade de pegar informações espalhadas e forçar conexões inusitadas, né? Aquela pessoa que pergunta, tipo, e se a gente fizer diferente? Ou, por que não aplicar essa ideia de biologia num problema de engenharia? Com certeza. O que torna a análise do HIT tão precisa é justamente mostrar como essas duas coisas dependem uma da outra. O pensamento crítico atua como um filtro, enquanto o pensamento criativo é o gerador das hipóteses. Certo. Vamos desvendar isso um pouco mais. Eu gosto muito de usar uma analogia para materializar essa dinâmica. Imagina o processo de montar um quebra-cabeça monumental, daqueles com milhares de peças. Adoro essa imagem. Um quebra-cabeça enorme, mas sem a imagem da caixa para guiar a gente, certo? Exatamente, sem a caixa. Nessa situação, o pensamento crítico seria como um inspetor de qualidade. Ele pega cada pecinha e olha bem de perto. Essa borda é reta ou curva? Ele analisa se a textura faz sentido perto daquela outra, se a peça não está quebrada ou torta. Isso, é um trabalho meticuloso de validação. Mas o pensamento criativo é aquela habilidade de dar uns 2 passos para trás e olhar para as centenas de peças que já foram validadas e estão espalhadas pela mesa. E conseguir enxergar os contornos de uma imagem maior emergindo ali no espaço vazio entre elas. Perfeito. O inspetor garante que as peças são reais e sólidas, mas é o visionário que decide o que elas podem formar juntas. Essa imagem ilustra perfeitamente a mecânica. E ela nos leva direto para o cerne do argumento do HIT
de onde vêm essas peças todas. Porque se o pensamento criativo é sobre conectar elementos diferentes, a gente precisa de um bom estoque de matéria-prima. O nosso cérebro precisa dessas peças. Com certeza. E o curso batiza essa matéria-prima de pontos. São aqueles fragmentos isolados de conhecimento que a gente vai juntando. Entendi. Tipo as coisas que a gente viu ou aprendeu ao longo da vida, né? Exato. Uma viagem que fizemos, um documentário sobre astrofísica, uma conversa com um marceneiro ou até um erro num projeto anos atrás. Tudo isso são pontos armazenados. E a lógica é puramente probabilística, então. Quanto mais pontos a gente tem, maiores as chances de criar soluções. Isso mesmo. Maior a diversidade do acervo, mais permutações o cérebro consegue calcular na hora de inovar. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque quando a gente fala em conectar pontos, é impossível não lembrar daquela citação famosa do Steve Jobs, o fundador da Apple. O discurso dele em Stanford é um clássico absoluto sobre esse tema. Sim, onde ele diz que a gente não pode conectar os pontos olhando para o futuro, só podemos conectá-los olhando para trás. Tipo, a gente vive as coisas e só décadas depois entende como tudo se encaixou. Pois é. Só que o material do MIT discorda frontalmente do Jobs nessa parte. Espera aí. Discorda? Como assim? Eles argumentam que o nosso cérebro criativo e treinado pode sim conectar os pontos olhando para o futuro. Mas, como a gente pode conectar algo a um evento que literalmente ainda não aconteceu? Isso não seria apenas adivinhação? Parece totalmente contraintuitivo, né? Mas não tem nada de místico ou de adivinhação. O pesquisador explica que o nosso córtex pré-frontal, biologicamente falando, é uma máquina de previsão. Uma máquina de previsão, como um simulador. Exato. O cérebro evoluiu para reconhecer padrões do passado e projetar simulações mentais para garantir a nossa sobrevivência no futuro. Então, quando eles falam de conectar pontos para frente, é modelagem preditiva avançada. Ele roda milhares de cenários hipotéticos baseados no acervo que a gente já tem, cruzando as variáveis. Perfeito. Ele cruza os dados e projeta se o padrão A cruzar com a tecnologia B nos próximos anos, o resultado provável é C. É exatamente a mecânica de um grande mestre de xadrez. Ninguém acha que um jogador profissional tem clarividência para adivinhar a posição do tabuleiro 20 lances à frente. Com certeza não. Ele tem um banco de dados interno massivo. Isso. Milhares de padrões de jogos do passado, que são os pontos dele. E ele usa isso para construir uma árvore de probabilidades no futuro, antecipando o oponente. Brilhante. É exatamente assim que funciona. Certo, faz todo sentido na teoria. Mas o problema prático disso é o custo de aquisição. Se a gente precisa prever cenários e inovar, e isso depende do volume de pontos, a sensação é que a gente precisaria ler 18 horas por dia para estar preparado. Nossa, seria exaustivo e inviável na rotina de qualquer adulto. E é por isso que a próxima pergunta lógica é como coletar tudo isso. O curso muda o foco da quantidade bruta para a qualidade da nossa postura diária. A gente não precisa dobrar a leitura, então. O que a gente faz? A gente adota o que eles chamam de curiosidade ativa. A recomendação central é parar de aceitar o cenário de fundo da vida como um dado imutável, sabe? Desafiar constantemente o que a gente vê e ouve, em vez de só aceitar as coisas. Tipo aqueles exemplos bem simples que eles dão no curso. Exato, perguntar por que a lua nasce e se põe em lugares e horários diferentes a cada noite. Ou qual é a física que faz um texto aparecer numa tela de computador. E para buscar essas respostas e coletar esses pontos todos, eles dão uma dica de ouro que eu achei bem curiosa. Pergunte às pessoas, não ao Google. O que é fascinante aqui é a neurociência por trás dessa dica. Porque a nossa intuição grita o oposto, né? Jogar no Google é infinitamente mais eficiente, a gente acha milhões de resultados precisos em 5 segundos. Sim, em termos de produtividade crua, interromper o dia para conversar com alguém parece um conceito bem ultrapassado. É um trabalho enorme e ainda tem o risco da pessoa ser péssima para explicar o conceito. Parece ultrapassado até a gente olhar para a neurobiologia. A eficiência de acesso da internet é inimiga da nossa retenção de memória. Ler numa tela é processado pela memória de trabalho. O cérebro trata como informação descartável de baixo custo, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Basicamente isso.
Mas quando a gente conversa com um ser humano sobre o mesmo tópico, a arquitetura da experiência muda. A gente ativa a amígdala. Que é o nosso centro de processamento emocional. Exatamente. A gente lê microexpressões faciais, ouve a entonação da voz, capta o entusiasmo da pessoa. E isso traz o contexto humano para o aprendizado. E essa carga emocional deve avisar para o hipocampo, a nossa memória de longo prazo, que aquela informação importa de verdade. Faz todo sentido do ponto de vista evolutivo. Como assim evolutivo? Bom, por milhares de anos a gente aprendeu o que era seguro e o que era venenoso contando histórias ao redor de fogueiras, né? Vendo o medo ou o alívio no rosto do outro. Nossa, com certeza. A gente é programado para priorizar o aprendizado social. Torna muito mais provável criar conexões sólidas. Então fica claro que a curiosidade é a nossa grande ferramenta de coleta. A gente usa a curiosidade para buscar contextos humanos. Sim, mas o material revela que os efeitos de ser ativamente curioso vão muito além de apenas acumular dados. Altera a própria forma como a gente vivencia a realidade. O curso traz benefícios ocultos, então. Quais são? Eles listam 3 grandes benefícios. O primeiro é bem direto, mantém a mente ativa. A mente é um músculo, né? Se fortalece com o exercício contínuo da curiosidade. Como qualquer academia, se não usar, atrofia. E o segundo benefício? O segundo é que prepara o cérebro para reconhecer oportunidades. Lembra de um mecanismo chamado Sistema Ativador Reticular, o famoso SAR? Ah, sim. É aquela rede de neurônios que funciona como um filtro de relevância, não é? Para a gente não enlouquecer com tanta informação. Esse mesmo. A curiosidade é o que calibra esse filtro. Se a gente não é curioso, grandes ideias passam bem na nossa frente e a gente não nota porque não estamos preparados para reconhecê-las. Mas se a gente está ativamente investigando, o alarme do SAR dispara para qualquer padrão no ambiente que se relacione com aquilo. Exato. O que é barulho de fundo para os outros vira oportunidade para a mente curiosa. E isso nos leva ao terceiro benefício oculto. Qual é? A curiosidade elimina o tédio. Elimina o TED. Mas tem situações que são naturalmente entediantes. Tipo ficar 3 horas numa sala de aeroporto esperando o voo atrasado. Pois é, a gente sempre trata o tédio como uma falha do ambiente. Mas o material argumenta que o tédio é exclusivamente uma falha da resolução da lente do observador. É um sintoma da falta de curiosidade da nossa parte. Exatamente. O ambiente físico do aeroporto continua o mesmo, mas se a sua curiosidade está alta, ele vira um ecossistema pulsante de processos e logística para você observar. Então, o que tudo isso significa? Significa que a falta de curiosidade faz a gente perder a própria vida passando batido pelas coisas. Caminhar pelo mundo achando que as cores estão desbotadas. É uma constatação pesada, né? E se conectarmos isso a um panorama maior, tem uma lição genial do Albert Einstein que eles incluíram no curso. O que ele dizia sobre ele mesmo? Ele afirmava categoricamente: não tenho nenhum talento especial, sou apenas apaixonadamente curioso. Uau! Então até os gênios inigualáveis dependem muito mais da vontade implacável de investigar do que de um dom inato. A curiosidade gera as hipóteses e o pensamento crítico valida. Exato. Essa é a essência do super solucionador de problemas. Incrível. Bom, recapitulando o nosso papo de hoje de forma rápida, em um mundo cheio de ruído e desinformação, ser esse super solucionador não exige ser um gênio da lógica pura. Não mesmo. Exige acumular pontos através da curiosidade constante e ativa. Preferir o contexto humano de uma conversa real em vez de uma busca fria na internet. E usar o pensamento crítico e o criativo juntos para conectar esses pontos em direção ao futuro. Sintetizou perfeitamente. E para fechar, eu queria deixar um pensamento provocativo para quem está ouvindo. Manda ver, o espaço é seu. Isso levanta uma questão importante. Se o tédio é apenas uma falha da nossa própria curiosidade, qual tarefa mundana ou frustrante da nossa rotina poderia se transformar completamente se, a partir de amanhã, fosse examinada sob as lentes implacáveis de um super solucionador de problemas? Nossa, uma reflexão excelente para a gente levar para a vida. Muito obrigado por mais essa análise profunda. E para a nossa audiência, mantenham a mente ativa, sigam investigando o mundo ao redor. Até o nosso próximo mergulho profundo.